Glória a Deus. Amados, hoje eu vou ter o privilégio de compartilhar a palavra com você. Quantos dizem glória a Deus por isso? Você abre o coração para o pregador, além da palavra, amém? Amém. Vamos orar? Curve sua cabeça. Pai, nessa noite nós invocamos o Teu nome. Reconhecemos só Jesus é Deus. E declaramos nessa noite, fala conosco. Fala conosco. Abre os nossos olhos. Ó Deus, alarga a visão espiritual. Que possamos, ó Deus, ter uma experiência com o Senhor nesse culto. Que possamos verdadeiramente, ó Deus, experimentar favor, vida e graça abundante. Ó Deus, que possamos olhar Jesus como Ele é. Que possamos ver o que os apóstolos viram. Que possamos ver o que Maria viu. Que possamos ver, ó Deus, o que cada homem, ó Deus, que entregou a sua vida para viver o Evangelho da graça. O que eles viram, que nós possamos ver nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém, amados? Bom, eu estou vendo algumas pessoas que foram ao encontro aqui na semana passada. Glória a Deus pela sua vida que você está aqui. Amém? Mas a palavra que eu quero compartilhar hoje vale para todos. Porque era algo que Jesus dizia para todos. Mas eu quero fazer um acordo aqui com você. Antes. 2 acordos. Primeiro, que você não durma. Quantos dizem amém? Você vê que o pregador está pregando muito mal. Você fica de pé, encosta ali, mas não dorme não. Você não me desanimar. Amém? E eu quero pedir outra coisa também. Que você não converse. Por que eu estou te pedindo isso? Porque sabe, o culto tem um objetivo, a célula tem um objetivo e o discipulado tem um objetivo. O objetivo da célula é falar. Quantos dizem amém? Quantos compartilham a palavra da sua célula? Levanta a mão para eu saber quem compartilha a palavra lá na célula. Não são todos. Mas eu vou te falar por que talvez você não fala na célula. Deixa eu te explicar, o propósito da célula é falar, e o propósito do culto é ouvir. Então você veio, adorou o Senhor, ofertou, contribuiu, orou pelo seu irmão. Então, agora é hora de você ouvir. Por que eu estou pedindo para você não falar? Porque quando você fala aqui, você não ouve. Não é liberado fé no teu coração. Algo não é edificado na tua vida. Chega na célula, você não tem o que falar. Talvez você está vivendo a vida da videira, da igreja videira, há muitos anos. E não está desfrutando da bênção que é viver a vida dessa igreja. Faz 18 anos que eu me converti aqui nessa igreja e que eu estou aqui. Eu tenho crescido, sabe por quê? Porque eu tenho aprendido a ouvir e falar. Então, aqui é o momento de você ouvir, ter uma experiência com a palavra. Diz Romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então você veio aqui para ouvir. Amém, meus irmãos? E por que eu estou pedindo para você não conversar? Porque a Bíblia diz que tem 4 terrenos, apontando para o coração. Jesus que contou essa parábola. E ele falou que desses 4 terrenos, só um é bom. Quantos terrenos são bons, irmãos? Porque os outros 3, o diabo, de alguma forma, rouba. Eu quero falar a forma do diabo roubar você. Muitas semanas aqui que eu vejo. Você fica conversando e fica no celular. Você está ouvindo? Estou olhando para alguns, eles nem estão ouvindo o que eu estou falando agora. E não para de falar. Você vê o nível que não ouve. Presta atenção, escuta o que eu estou te dizendo, antes de eu pregar a palavra. Porque se você ficar contrariado, você já fica agora. Mas sabe que o dom profético tem essa palavra de exortação. Mas a exortação é para edificação, diga amém. Então eu quero te edificar, eu estou falando da parte de Deus para você. Você tem ficado doente na sua vida espiritual. Porque você tem vindo ao culto e tem conversado. Tem ficado na cantina. Tem ficado no celular. E a sua vida espiritual está fria. Porque você está desprezando a palavra que Deus está liberando desse altar. Amém, meus irmãos?
Agora que foi a palavra de ensino, eu tenho que ter uma palavra de ânimo para você. Aleluia. Essa palavra, o título dela é multidão ou discípulos? Pergunta para o seu irmão, você é multidão ou você é discípulo? Então, nós fazemos parte de uma igreja de vencedores. Quantos dizem amém? Talvez você não sabe no barco que você entrou, então deixa eu te contar. Sabe qual que é a nossa visão? Nosso encargo é edificar uma igreja onde cada membro é um ministro ou um sacerdote. Cada casa é uma extensão da igreja, conquistando a nossa geração para Cristo. Então você entrou, está fazendo parte. Alguém lembrou ali? Através das células. Você está conectado numa célula, Deus te conectou. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está no nosso meio, vou contar para você. Deus te conectou nessa igreja local. Vou falar novamente, foi Deus que te conectou nessa igreja local. Não inventa de procurar outro lugar, de fazer outra coisa. Resolve a sua vida aqui e você permanece onde Deus te plantou. Para com essa conversa. Eu preciso mudar de célula aqui, acolá, para outro lado, tal. Você foi chamado por Deus aqui. Tem que ficar aqui até Deus te enviar. Se Deus não te enviar, é aqui que você vai ter filho, aqui que você vai casar eles, aqui que você vai ter neto, aqui que você vai pôr seu dinheiro, aqui que você vai pôr seu trabalho, aqui que você vai pôr sua energia, porque Deus te chamou aqui. Então, você faz parte de uma igreja que tem uma visão. Edificar você como vencedor. Você como vencedor. A nosso encargo não é ter uma igreja de gente que não sabe para onde vai. Gente que é perdida, que qualquer afronta do diabo fica abatido, desanimado. Não, o nosso encargo é edificar você como vencedor. Não é o pastor apenas, não é o supervisor apenas, não é o discipulador apenas. Todos os membros têm um encargo de ser vencedores. Todos, essa é a nossa visão. Então deixa eu contar algo para você. Você está nessa igreja e você se fizer de coitado, nós vamos te cutucar para ser vencedor. Para com essas coisas. Não, mas é que nada, irmão, você é vencedor. Então vamos vencer. Eu estou magoado, vence a mágoa. Eu estou triste, vence a tristeza. É engraçado que no Novo Testamento o apóstolo Paulo, ele muda a tristeza de lugar. Ele coloca a alegria de lugar. Antes vinha a tristeza e a alegria tinha que vir um derramar do Espírito. No Novo Testamento o apóstolo Paulo coloca a alegria como mandamento. Ele fala, alegrai-vos. E outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Antes era, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é no Velho Testamento. No Novo Testamento é, alegrai-vos. Você é a casa do Senhor. Então você tem que saber onde você está inserido. Senão você vai ficar incomodado. Eu vejo alguns irmãos que vieram do encontro, presta atenção. Eu também cheguei do encontro que nem você. Se você abraçar essa visão, a sua vida não vai ser mais a mesma. Você vai sair de um lugar que até o mundo rejeita, que é de coitadinho, para vir para um lugar de vencedor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, todo ser humano... Felipe, então como que eu conduzo a minha vida? Já que Deus me inseriu nesse contexto. Não deveria ser só para essa igreja. Esse é um chamado de Jesus para todos. Mas aqui é a nossa família, hoje nós vamos conversar. Presta atenção. Todo ser humano quer olhar para a vida de alguém e saber o que conduz a vida dela. Eu vou te contar. É o que ela tem prazer. Quer saber o que conduz a minha vida e a sua? Pega as pessoas que são próximas de você, sua família, talvez seus vizinhos, seus amigos de trabalho, de escola, né, de universidade, seus amigos da célula, seus amigos aqui da igreja, pessoas que você se relaciona. Você quer saber o que conduz a vida dessa pessoa?
É só ver o que ela faz com paixão e alegria e prazer. Ali você sabe o que conduz a vida dela. Felipe, mas como assim? Por exemplo, tem gente que o que conduz a vida dele ou a vida dela é o casamento. Se o casamento está bom, ela está bem. Pode estar sem dinheiro, pode estar com algum problema no trabalho, pode estar com problema na célula, pode estar até desviado. Às vezes o cônjuge nem convertido é, mas se está bem entre ele e o benzinho, está tudo bem. Então o que conduz a vida dessa pessoa? O casamento. Outra coisa, talvez, os filhos. Eu amo meus filhos, tenho 4 filhos. Amo, de paixão. Mas o que pode conduzir a vida de uma pessoa se fizer tudo certo e tudo estiver bem com os filhos? Filho está doente, ela está mal. Ou ele está mal. Filho saiu da universidade, está mal. Filho não está indo bem na escola, está mal. Agredir o filhinho de alguma forma, um bullying, alguma coisa, a pessoa ficou mal. É porque aquilo conduz a vida dela. A vida dela é balizada. Não tem nada aqui que eu consiga. Vamos pegar esse pedestal aqui. Depois os irmãos do louvor me abençoam. Então, penso que conduz é que nem aquela brincadeira da cenoura e do coelho. Você quer conduzir o coelho em algum lugar? Só põe a cenoura na frente. É ele que vai conduzindo. É o que de fato movimenta e padroniza a sua vida e a minha vida. Talvez para alguns é a vida profissional. Se a minha empresa está bem, está tudo bem. Se está indo tudo bem aqui no meu trabalho, está tudo bem. Tem outros que é o dinheiro. 5º dia útil, aleluia. 20 dias depois, misericórdia. Irmão, vamos na célula, estou sem dinheiro. Tive que vender o carro e comprar um mais barato. Ai, que o dinheiro acabou. Não, mas é porque é o dinheiro que conduz a tua vida. Meu pai me deu uma mesada, ótimo. Ele me deu uma cadeirada, estou triste agora. Tem uns que é a diversão. Falou de orar, ele não aparece. Falou de jogar bola, ele é o primeiro. Nessa igreja não, são só em outras igrejas. Então, o que acontece? Tem gente que são sentimentos. Eu estou feliz, note. Conta comigo, o encontro da tua rede eu vou levar sozinho 15. Mas num dia antes do encontro ficou mal, eu nem vou no encontro, nem me liga. Desliga o celular, sai do grupo, acabou minha vida. É o sentimento. Eu estou feliz, a minha vida é conduzida para a glória. Eu estou triste, ó céus, ó vida, ó azar, vamos para o inferno. O que conduz a vida de uma pessoa é aquilo que ela tem prazer. Acredite em mim, tem gente que é conduzido muitas vezes por mágoa. O prazer dela é falar do que marcaram ela, Diego. Aí sai da cela do Diego, vai para a cela do Alisson. Aí chega para o Alisson, não, Alisson, você não sabe. O irmão fez tal coisa comigo. Aí tarará, multiplicou a cela. Aí agora estou lá na cela da Luana. Ai, Luana, você não sabe, o irmão fez aquilo comigo. 1202 que o irmão fez aquilo. Mas o que conduz a minha vida é aquilo. Aí vou lá andar com a Joyce fala, perdoa. Aí eu falo, sai daqui, miserável. Porque se perdoar, acabou o sentido da vida da pessoa. É a mágoa que conduz ela. É o passado, é o luto, é a tristeza. Então, deixa eu fazer uma pergunta retórica. O que tem conduzido a tua vida? Até que ponto que dá para contar com você? Até que ponto que dá para ficar casado com você? Até que ponto que dá para contar para você ficar na mesma cela, na mesma equipe? O que tem conduzido a tua vida? Então, Jesus, Ele nos ensina algo poderoso, porque isso não é só com você e nem só comigo, é com todo ser humano. Todos aqueles que nasceram na face da terra são conduzidos por aquilo que dá prazer. E aí Jesus, Ele coloca você agora num contexto da vida cristã. E aí você e eu conhecemos o Senhor. Nascemos de novo.
nos convertemos. Permita-me, vou usar um exemplo da minha esposa. Como ela fala publicamente, eu posso falar publicamente. Ela conheceu Jesus com 16, 17 anos de idade, se converteu. Mas o que conduzia a vida dela era o relacionamento comigo. Se eu falava, não, nós vamos para o cinema hoje à noite, nada de culto. É o meu namorado. Por isso, jovem, acredite quando pregam aqui. O namoro é uma destruição na sua vida. E aí, ela foi ter uma segunda experiência com o Senhor aos 23 anos de idade. E ali, ela já tinha nascido de novo. Mas a questão é, algo parou de conduzir a vida dela, que era externo. E aí, meu irmão, minha irmã, o que a Bíblia chama de multidão? Porque essa palavra é multidão ou discípulos. O que é a multidão? Multidão é todo aquele que encontrou o Senhor, se converteu, mas Jesus é só um dos itens importantes da vida dela. Família é importante, casa é importante, emprego é importante, Jesus é importante. Mas não é conduzido pelo Senhor. O Senhor fala, vamos para lá. Ela fala, não, eu tenho férias. Vamos jejuar. Não, eu tenho festa. Vamos adorar. Não, eu tenho muito trabalho. Oh, Deus. Mas olha o que a Bíblia diz. Abre para mim Lucas 9, 23. O primeiro estágio da vida de um ser humano é o seguinte: ele não conhece o Senhor. O segundo estágio é quando a pessoa conhece o Senhor, tem uma experiência com Jesus. Mas o terceiro e abundante estágio é um convite. Jesus quer fazer um convite para você nessa noite. E dizia a todos, Jesus, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Foi para os apóstolos que ele falou isso? Somente para os apóstolos? Não. Foi somente para aqueles que estavam doentes? Não. Foi somente para aqueles que tinham algum tipo de problema? Foi só para aqueles que tinham feito já o curso de maturidade? Ou já tinham ido no encontro? Não. A Bíblia diz que ele falou para todos. Então, Jesus disse para toda a multidão, para aqueles que tiveram uma experiência com ele: você quer me seguir? A pergunta para você e para mim é a mesma hoje. A salvação, presta atenção, olha aqui para mim, olha para mim. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Ser um discípulo tem que ter a sua autorização. Tem que ter um de você e de mim. Senhor, eu quero. Então, o que significa seguir a Jesus? É ser um discípulo de Jesus. Quem não é discípulo de Jesus, é discípulo de alguma coisa. Olha bem o que eu vou te dizer. Olha bem para mim. Se você não é discípulo de Jesus, você é discípulo de alguma coisa. Talvez da internet. Talvez do seu pai, da sua mãe. Eles governam a sua vida. Talvez do dinheiro. Sabe o que pode ser talvez? De uma reputação. Talvez você é discípulo de elogio. Só vou fazer Domingo Kids se me valorizar. Só vou continuar liderando se eu tiver o elogio do discipulador. Você é discípulo do elogio. Só vou continuar amando a minha esposa se ela me respeitar. Parabéns, você é discípulo do respeito. Só vou continuar trabalhando lá no meu serviço, de forma íntegra, com caráter, se eu tiver um bom salário. Então, parabéns, você é discípulo do salário. Porque discípulos de Jesus, como diz lá em Colossenses, trabalham por causa do Senhor. O meu chefe vai me reconhecer como um bom funcionário por causa do Senhor. Eu vou ser um bom patrão e vou abençoar os meus
funcionários, colaboradores, financeiramente, com lucros que eu tiver, não é por causa do trabalho deles, não. É porque eu sou discípulo de Jesus. Então, ser discípulo é uma escolha. Você pode deixar todas essas coisas de lado que são boas, presta atenção, tudo isso é legítimo. Tem gente que é discípulo de posição, tirou sua posição no ministério, tirou sua posição no trabalho, tirou sua posição de honra no casamento, você sai. Porque como que um discipulador fala assim comigo? Nossa, desculpa aí, anjo. Então presta atenção, quem é discípulo de Jesus, ele é quebrantado, ele é humilde, e ele não faz as coisas. Eu estou falando, reconhecimento é bom e é legítimo. Você entender que você faz parte de uma equipe, ter harmonia é bom, é legítimo. Não estou falando que você não pode ficar triste por isso. Buscar um casamento precioso, abençoado, isso é de Deus. Quantos dizem glória a Deus por isso? Mas isso não pode ser o centro da minha vida e da sua vida. Presta atenção, o que é multidão? Todo aquele que pega Jesus, o seu poder, para dar glória para aquilo que você é conduzido. Meu casamento estava ruim. Conheci Jesus, agora o centro não é Jesus. O centro é meu casamento com o poder de Jesus. Aí Jesus não faz da minha esposa, aí qual que é o meu problema? É Jesus. Porque o centro é o casamento, não é Jesus. Eu quero dinheiro. Agora ele é o dono do ouro e da prata. Eu me converti, Jesus veio. E agora ele vai me enriquecer. Aí Jesus não enriquece, você fica mal com Jesus. Porque você é discípulo do dinheiro e não de Jesus. E você quer usar o poder dele para enriquecer. É isso que te move. Muitas vezes eu converso com irmãos. O encontro está caro. Pelo amor de Deus, você nunca viajou para falar que o encontro está caro. Um lugar que te dá pensão, comida lá para você fazer o que quiser. E sabe o que é o pior? O cara que reclama do preço do encontro, ele vai lá e gasta mais de bolo do que do valor da inscrição. Porque o bolo ele está vendo que ele põe o dinheiro. Mas o dinheiro dele, que é para pagar um sítio, para salvar pessoas, é caro. Pessoas estão indo para o céu, mas é caro. Então, o que é ser multidão, segundo a Bíblia? Presta atenção, não é um lugar de demérito. É só pegar coisas legítimas, colocar no centro da tua vida e Jesus querer pegar o poder dele, de Aladim, do gênio da lâmpada, do Papai Noel, de qualquer coisa que você dá o nome e pôr o poder nisso. Eu só jejuo por isso. É pelos meus filhos, pela minha casa, pela minha empresa, pelas minhas finanças. Nunca uma vida, a eternidade não está inserida. Mas o poder de Jesus tem que vir aqui. O nome disso é multidão. Ser discípulo é uma escolha. Mas para ser discípulo ele falou, 3 coisas tem que acontecer. Mas antes dessas 3 coisas acontecerem, o que tem que acontecer? Ser discípulo de Jesus, irmãos. A primeira coisa, precisa admirar Ele. Você só vai ser discípulo do que você admira. Você quer ver um casamento acabar? É quando acaba a admiração de um pelo outro. Porque aí pode ser trocado. Não tem mais o devido valor. Você quer ver quando a sua célula fica relativa? A sua célula e assistir um show gospel vira o mesmo valor. Você põe o pause no show, põe o pause na célula, vai quando quer. Você quer ver quando a minha vida e a sua já perdeu sentido daquilo que a gente fazia? Quando perdeu a admiração. Mas depois de admirar o Senhor, o que é admirar? É querer ser como Ele é, fazer o que Ele faz, valorizar o que Ele valoriza, sentir o que o Senhor sente. Você já parou para pensar? Quantos aqui concordam que Jesus sabe de todas as coisas? Amém mesmo? Aí Jesus está indo a caminho de Betânia. Ele ficou sabendo que Lázaro estava doente. Foi lá. No caminho, ele ouve a notícia.
Lázaro morreu. Mas presta atenção, Jesus já não sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. Mas tem o menor versículo da Bíblia nesse contexto. A Bíblia diz o seguinte: Jesus chorou. Eu acho que eu ia dar risada, Edgar. Eu falei, ele morreu, fica preocupado. Não, daqui a pouquinho eu vou ressuscitar ele. Ele falou isso para Maria e para Marta. Mas antes dele falar isso, sabe o que ele fez? Chorou. Porque ele se compadeceu. Deixa eu falar, você se compadece das pessoas como Jesus se compadece? Ou se aquele irmão que é complicado da sua célula saiu do grupo, você dá glória a Deus. Saiu da igreja, não precisa ligar para ele. Ah, Felipe, mas ele é difícil. Vou falar de mim, não de você. Eu era muito difícil, demorou 7 anos. Jesus batendo na minha porta, os familiares batendo na minha porta, 7 anos. E se eles deixassem de bater na minha porta? A gente ora para uma igreja de 1000, e nós vamos chegar lá, diga amém. Nós vamos ganhar muitas pessoas, diga amém. Mas Jesus, eu tenho certeza que ele iria atrás da sua célula que se perdeu. Para eles estarem na festa dos 1000. Eu não vejo muita glória, talvez, a gente chegar a 1000 com pessoas novas, e largar para trás irmãos que são preciosos. Mas será que pelo menos a gente chorou, como Jesus chorou? Talvez você até nem tem condição de ir atrás, mas será que pelo menos você chorou? Então, 3 coisas têm que acontecer para eu ser discípulo, depois de eu admirar. Primeiro, negar a si mesmo. Diga comigo, negar a si mesmo. Fala para o seu irmão, negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Vem cá, anote, Edgar. Por favor, rapidinho. Sobe aqui. Eu não tenho muitas cadeiras aqui. Pega só aquela cadeira ali, Edgar. Ou note, tanto faz, essa verde aí. Deixa eu falar o que é negar a si mesmo. Dei trabalho, né? Traz aqui, por favor. Põe aqui no meio. Senta aqui, Edgar, por favor. O que é negar a si mesmo? Vamos supor que aqui é um carro. E sabe que no carro, quantos volantes que tem, irmãos? Um volante. Somente um. E o Edgar está lá dirigindo a vida dele. Dirige a sua vida aí, Edgar. Só que aí o que acontece? Isso era antes dele conhecer o Senhor. Aí ele fez uma parada, levantou e conheceu o Senhor. Note ao Senhor. Senhor Jesus. Aí dá um abraço no Senhor. A vida dele foi marcada. E aí Jesus salvou a vida dele. O carro da vida dele ia para o inferno. Mas agora, Jesus também está no carro. Entra no carro, Jesus. Não senta no banco não, porque não tem 2. Senta aí, Edgar. Porque Jesus está lá. E aí, ele chega e fala: agora o meu carro vai para o céu. Quantos dizem glória a Deus? O carro dele ia para o inferno, mas agora vai para o céu. Por mais que o Edgar dirija errado, Jesus vai levar o carro dele para o céu. Só que antes de ir para o céu, o carro do Edgar ainda está aqui na terra. Não sei se você está entendendo, não estou falando sobre carro. Eu estou falando sobre a vida dele. E aí, Jesus, se o Edgar não convidar, ele vai ficar aqui mesmo. Por quê? Olha o plano do Edgar. Eu vou me casar, vou ter 2 filhos, vou trabalhar com projetos de engenharia, vou ser um bom membro dessa igreja, e tudo vai ser uma bênção na minha vida. Esse é um bom plano? É ou não é? É. Só que Jesus tem um plano do Edgar se casar, a família dele ser uma família missionária, ele ser um pastor cheio do Espírito Santo, e ele ser usado com vários dons no meio da igreja de Jesus. Só que quantos volantes tem o carro, irmão? 1. Só que o Edgar ainda está com a mão no volante. Ele vai para o céu ou não vai? Vai.
Mas enquanto está aqui, quem que está governando a vida dele? Ele mesmo. O que é negar a si mesmo? Levanta. Senhor, os meus projetos não são bons. Eu tenho certeza que os seus projetos são superiores. Então eu vou fazer o seguinte, eu nego todos os meus projetos. E quem vai sentar no volante da minha vida é o Senhor. E agora eu vou ser só um passageiro do seu carro. E aí, na hora que eu quiser falar, eu vou pedir demissão do trabalho, o Edgar fala isso. Aí Jesus que está no volante fala, não, esse trabalho eu estou te treinando para você ser um pastor quebrantado. Então eu vou viver CLT o resto da minha vida. Ele, não. Chegou a hora de você abrir um empreendimento agora. Então, eu já sei, Jesus. Ele ainda não está casado. Não, eu vou me casar agora. Aí Jesus fala, não, ainda não é a hora, você é imaturo. O Alisson está falando para você ficar na corte, permanece aí, fica calmo, não é a hora de casar ainda. Conhece mais ela, que você não está aguentando nem tua mãe. Aí ele fala, não, agora eu não vou casar também. Aí Jesus fala, agora é a hora de você casar, bora. Então presta atenção, ele já ia para o céu, ia ou não ia, meus irmãos? Qual que é a grande diferença? Ele negou a si mesmo e falou para Jesus, pode tomar o governo e o volante da minha vida. Isso é negar a si mesmo. Uma salva de palmas para os autores aqui. Essa é a primeira coisa. Qual que é a segunda coisa? Tomar a sua cruz. A sua cruz não é a sua sogra. Você sabe que os irmãos têm uma teologia aqui na videira. Tem uma palavra lá no encontro, vencendo 3 inimigos. Os irmãos falam que é o líder, o discipulador e o obreiro. Os 3. Misericórdia. É brincadeira. Eles não falam isso não. Fala que é o discipulador, o obreiro e o pastor. Aí esqueçam. Estou brincando. Mas o que é tomar a sua cruz? Presta atenção, muitos acham que cruz é sofrimento. Na Bíblia, olha bem, não é sofrimento cruz. Sofrimento já teve para um. O nome dele é Jesus Cristo. Ele precisou tomar a cruz. Qual que é a minha cruz? Qual que é a sua cruz? Agora a cruz é viver o propósito de Deus. Por quê? O propósito é viver como corpo. Então, estar conectado no corpo, de forma prática, é cruz. Que é o que? O propósito. Presta atenção, o apóstolo Paulo, ele coloca a expressão da igreja como um corpo. Agora deixa uma pergunta para você. Alguma parte do seu corpo é dispensável? Podemos cortar um braço? Um dedo? Arrancar um olho? A barriga? Podemos cortar alguma parte do seu corpo? Qual que é o problema? Tem gente que se converte, tem uma experiência com Jesus e acha que a vida dele é ficar aí no banco sentado sem fazer nada. Agora, presta atenção, nada no seu corpo foi criado para não ter função, para não funcionar. Absolutamente nada. Som. Tudo que foi criado no nosso corpo tem função. É que você acha, talvez, que a função é para quem conhece muito da Bíblia. É para quem sabe, fez seminário. É uma pessoa letrada. Que sabe a referência. Que sabe linkar demônio com oferta. É só um irmão cheio do Espírito Santo para linkar isso. Mas não. Todos podem ter uma função no corpo de Cristo. Se você não tem nenhuma função, sinto lhe dizer, você não está carregando a sua cruz. Talvez Jesus te chamou para ser um anjo da guarda, para cuidar de uma vida. Aquele seu amigo, aquela sua amiga, o seu parente, para você ajudá-la a estar conectado com o corpo. Talvez você foi chamado para ser um anfitrião,
abrir a sua casa, receber o corpo. Talvez você foi chamado para profetizar, e você vai multiplicando esse dom na célula. Talvez você foi chamado para liderar uma célula. Talvez você tenha um chamado pastoral. Eu não sei, você que sabe do seu chamado. Mas o único chamado que não tem na palavra de Deus é de ficar parado. A Bíblia fala que 3.000 pessoas se converteram lá em Atos. Quantas pessoas, irmãos? De uma só vez, inclusive, é a expressão que a Bíblia usa. Depois que eles se converteram, sabe o que eles perguntaram? Eles não perguntaram, bom, podemos ir para casa? Bom, agora podemos dormir, descansar? Netflix, pizza agora depois do culto, Pedro, que você pregou aí? Podemos fazer isso? Sabe o que ele perguntou para os apóstolos? O que nós vamos fazer agora? Você quer um sinal que graça de Deus está abundante na tua vida? Você vai chegar na cela e vai perguntar, o que eu posso fazer aqui? Eu posso lavar uma louça? Eu posso ajudar a varrer o chão? Eu posso limpar o sofá? Eu posso trazer um vizinho? No próximo encontro, eu posso levar alguém? Quando que eu posso abrir a minha casa para a célula? Eu posso pregar de domingo? Aí eles vão falar, calma, irmão, é um processo. Mas pelo menos você quer saber o que faz. O problema é que nós estamos numa geração espiritualmente preguiçosa. E aí eu quero dizer para você, tem outros membros do corpo sobrecarregados, porque você não faz a sua função. Não toma a sua cruz. Jesus já te chamou faz tempo. Toda vez que você vai orar, Jesus fala a mesma coisa. E você está preocupado só em ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é maravilhoso, eu também trabalho, não tem problema nenhum com isso. Também tenho casa para arrumar, roupa para lavar, esposa para amar, filhos para ensinar, discípulos para discipular. Eu tenho tudo isso também, mas eu não posso estar parado, nem você. Isso é multidão. Por que isso é tomar a cruz? Porque para fazer parte de uma equipe, para fazer parte de uma igreja local, uma coisa tem que morrer: o nosso ego. Para tomar a cruz, só dá para viver em equipe onde não tem ego. É porque quem vai fazer o quebra-gelo sou eu. Não sou eu. Porque o discipulador prefere tal líder. O obreiro gosta mais daquele discipulador. Porque o fulano não sei o que lá. Para com isso. Porque não dá para conviver bem onde tem ego. Já viu? Eu tenho filhos pequenos lá. Vou te contar uma história lá de casa. Eu arrumei um celular e quando precisa utilizar, algum dos meninos, ou a Alice ou o Heitor querem brincar lá, a gente deixa esse celular, para ele não quebrar o dos outros. Aí, muitas vezes, a Alice, minha filha de 5 anos, ela não está nem brincando com o celular. Talvez ela está pintando lá o tal do Bob Goods. Mas ela vê o irmão pegar o celular, o ego manifesta. Não pode, daqui o celular, não vai fazer, não sei o que lá. Eu falo, mas quem te deu essa autoridade de dar ordem aqui em casa, filha? Você é a mais nova. Você nem vai ter essa autoridade aqui. Que coisa. Não vai nem ter irmão mais novo para você mandar. Mas por quê? Não dá para conviver bem com quem tem ego grande. E vou te falar, não dá para ter uma grande obra com grandes egos. Grandes obras só acontecem com gente que crucificou o ego. Líder, discipulador, o que precisa fazer? Isso aqui a gente precisa arrecadar um dinheiro aqui para comprar umas cadeiras, vamos fazer. Olha, da minha condição financeira o que eu consigo é isso, pode ser? Glória a Deus, irmão, é com você. Amém. Olha, eu consigo dar carona para 2 irmãos lá da minha célula, para eles não faltar no culto. Glória a Deus, irmão, você está ajudando, você está servindo. Talvez você não tenha uma função eclesiástica, mas você está funcionando como corpo. E vamos para a última parte, seguir a Jesus. Quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, que é abrir mão da sua ideia, do seu propósito, do seu projeto, para abraçar o propósito divino. Segundo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir, sabe o que quer dizer?
Jesus deixa de ser apenas Salvador, para agora Ele ser o Senhor da minha vida. É quando Jesus fala assim: vamos andar pelo que eu defino. Então, Jesus, que é o cabeça, fala: vamos tomar água. Eu sou o braço, o outro é o antebraço, o outro é a mão, o outro são os dedos. E aí, tomou a água. Foi possível. Porque a cabeça deu um comando e o corpo movimentou. O que é então, meus irmãos, seguir a Jesus? Eu abro mão de toda a justiça própria. Eu abro mão de entender como as coisas têm que funcionar. Eu confio que todas as coisas cooperam para o meu bem. E aí você permite Jesus conduzir. Irmão, agora você vai ter que sair de tal célula e para outra. Amém. Eu nem queria, eu gostava tanto desses irmãos, mas Jesus está conduzindo, eu vou lá. Irmão, agora você vai deixar de liderar esse pessoal para liderar o outro. Puxa, mas e tudo que eu construí? Calma aí, você construiu ou Jesus construiu? Você que salvou as pessoas ou Jesus que salvou as pessoas? Jesus começa a ser seguido, ao invés de a gente falar para Ele: entra no meu barco, realiza os meus desejos. Mas Felipe, por que tantas pessoas têm dificuldade com isso? Nós estamos indo para o final. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 5. Sabe por quê que muitas vezes nós como igreja temos essa dificuldade de negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus? Jesus é uma pessoa. Mas sabe o que falta? A revelação de que Jesus é Deus. Sabe quem teve essa revelação? O apóstolo Pedro. Vamos ler? Abra sua Bíblia aí, Lucas 5, versículo 1, vamos ler até o 11. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão, quem que estava apertando a Jesus, irmãos? Quem que estava apertando a Jesus? Para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Ele viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Sabe o que quer dizer lavar a rede? Acabou a pescaria. Lavar a rede já tentamos a noite inteira, não tem como mais pescar. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo. Faze-te ao largo vai mais profundo. E lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, quase virar o barco. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se ao pé de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Olha que coisa, no começo do texto, se você olhar, abre aí de novo no versículo 5. Respondeu-lhe Simão. Simão Pedro aqui, chamou Jesus do quê? Mestre. Sabe por quê? Todo judeu conhecia um rabino. Jesus também era rabino. Jesus era rabino. Mas depois ele teve uma experiência. Jesus falou para ele: vai para o fundo. Águas profundas. Depois dele ir para o fundo com o Senhor, olha do que ele chama Jesus. Verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se. Você sabe que um judeu só se ajoelha para orar. Orar a Deus. Quando Pedro se ajoelhou, o que ele estava reconhecendo? Que Jesus era Deus. E aí ele chamou Jesus de novo. Aos pés de Jesus, dizendo, ele chamou de mestre de novo? Pedro chamou Jesus de mestre? Não. Pedro chamou Jesus de Senhor. Ele reconheceu que Jesus era Deus. Você e eu só vamos tomar a cruz e colocar Jesus no governo da nossa vida se nós entendermos que Jesus não é apenas um bom conselheiro.
Que Jesus não é só aquele que fez assim a obra, salvou você e agora você vive a sua vida. Nós verdadeiramente vamos falar para o Senhor, toma governo da minha vida, quando nós nos prostrarmos. E falarmos, só o Senhor é Deus. Não tem ninguém mais para governar a minha vida. Nem eu mesmo tenho capacidade. Eu não consigo viver bem. Eu não consigo, meus projetos, eles até vão bem a uma medida. Mas eu pesquei a noite inteira. Toda a minha experiência de pescador, de muitos anos de pescador, eu coloquei ali. Mas eu não alcancei nada. Mas só uma palavra sua. Eu pesquei o suficiente para mim e para o outro barco. Só quando temos a experiência de que Jesus é Deus, colocamos Ele no governo da nossa vida. A multidão, meus irmãos, aonde que a multidão estava, se você ver? Estava na praia. Aonde que a multidão estava? Na praia. Ela apertava Jesus na praia. Deixa eu te falar o que é praia. Praia é onde você pode andar, governar a sua vida como você quiser. Eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, eu ando onde eu quero, oferto se eu quero, o valor que eu quero, como que eu faço. Isso é praia. Eles estavam doidinhos para receber a bênção do Senhor. E é bênção nós estarmos desejosos de receber a bênção de Jesus. Mas Pedro, que foi ao fundo, sabe o que aconteceu? Vamos lá no verso 10. Verso 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de Pedro, e de todos aqueles que pescavam com ele, os seus companheiros. Bem como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. Ali Jesus falou, você tem uma escolha, Pedro. O que eu tenho para você é ser pescador de homens. Você viu que como pescador de peixe eu acabei de te fazer milionário. Você não tem noção do que é essa pesca aqui. Ele falou, mas eu tenho um propósito muito mais elevado para você. Eu tenho algo muito mais excelente para você, que é lá no reino dos céus. Um galardão lá. Quero que você seja pescadores de homens. E arrastando os barcos sobre a praia, olha o que aconteceu. Isso é impressionante na Bíblia. Eles estavam sem dinheiro. Pensa, pescou a noite inteira. Ficou na pescaria a noite inteira, não pegou um peixe. Para o cara ficar a noite inteira, filho, é que ele está necessitando de recurso financeiro. Aí, ele foi lá, não pescou nada. Aí Jesus resolveu a dívida dele. Pegou tudo de peixe. Aí ele pegou o peixe, deixou na praia e foi seguir Jesus. Não é um contrassenso? Ficou milionário do dia para a noite. Sobre uma palavra, pescou peixe que quase afundou o barco dele de tanto peso. Mas largou o dinheiro e foi seguir Jesus. Porque o que ele viu que a gente não viu ainda? O que Pedro viu? O que Paulo viu? O que Tiago viu? O que João viu? Que a gente não viu ainda. Para a gente ser discípulo de Jesus, é isso que está faltando. A multidão apertava o Senhor, mas não tinha revelação de quem era Jesus. Eles viviam perto, na praia. Eles viviam apertando o Senhor, mas não sabia que Jesus era Deus. Fala para o seu irmão, saia da praia, irmão. Deixa eu te falar, meu irmão, só dá para ver o Senhor aquele que vai ao fundo com Ele. Vou repetir para você. Só dá para ver o Senhor aquele que vai profundo com Ele. Aquele que consegue ver a Nova Jerusalém. Aquele que vê que a Nova Jerusalém tem rua de ouro, sendo que a gente aqui está correndo atrás de ouro. Aquele que vê que aqui talvez nós não temos tantos títulos, mas que lá nós podemos ouvir dele, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor.
Talvez aqui você é chamado de vários nomes. E nem importa o nome que você e eu somos chamados aqui. Mas talvez você vai ouvir do Senhor lá: eu tenho prazer em você. Eu tenho prazer no que você fez. Felipe, mas se eu largar tudo aqui, como Pedro largou, o que vai acontecer comigo? Sabe que Pedro perguntou isso para Jesus? Olha o que ele falou, Marcos 10, 23. Vamos avançar um pouco, por causa... Não, pode ser o 23. Então Jesus... Eu estou na... Ih, eu acho que eu peguei outra versão. Vê se é NVI. Então Jesus... RA, essa mesmo, volta lá. Marcos 10, 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos... Disse para quem, irmãos? Discípulos conhecem o detalhe da revelação do Senhor. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Os discípulos estranharam essas palavras. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam, para os que o quê, irmãos? Oh Deus, os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo do fundo de uma agulha. Não é agulha de costura, não. Vai no seminário que você vai aprender isso. Estou brincando, é que naquela época não vou explicar, depois você aprende no seminário. No fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ficaram eles sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando nele os olhos, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, aí vem a pergunta, então eles estão falando de dinheiro. É engraçado, né? Sabia que Jesus falou mais de dinheiro que salvação na Bíblia? E você acha ruim da gente falar 10 minutos aqui. Aí, eles estão falando de dinheiro. Puxa, o irmão lá não está liderando célula, mas investiu tudo lá na empresa, está bilionário. O outro largou tudo ali, o outro nem frequenta mais o nosso meio, olha lá. A Bíblia diz em Salmo 37:1, não tenha inveja dos malfeitores. Mas voltando. E aí eles conversando sobre isso, e Jesus falou: olha, vou ensinar um princípio para vocês. É muito difícil aquele que confia no dinheiro, confiar em Deus. Porque eles são discípulos do dinheiro. E aí, Pedro falou uma coisa lícita. Ele falou: Jesus, eu quero um carro bom também. Eu quero uma família boa também. Eu quero coisas boas também. Quantos querem coisas boas na sua vida? Diga amém. Não tem nada de errado nisso, isso é bênção. Mas eles eram discípulos, verso 28. Então Pedro começou a dizer: olha, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Tornou Jesus: em verdade vos digo, presta atenção que tem para o discípulo. Preste atenção. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais. De casas, de irmãos, de irmãs, filhos, campos, perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Então Jesus estava ensinando a diferença de multidão e discípulo. A multidão trabalha aqui e agora. É meu casamento hoje, é minha saúde hoje, obreiro nenhum vai pagar minhas contas, ninguém vai cuidar de mim se eu não cuidar de mim mesmo. Nem Jesus. Eu estou dirigindo, Jesus vai do lado. E Jesus estava ensinando para ele: se você deixar eu governar a tua vida, você vai receber 100 vezes mais. Felipe, por que isso? Olha o que o apóstolo Paulo, que viveu isso, disse lá em 2 Coríntios 2,14. Abre aí. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, sempre o que, irmãos? Nos conduz em triunfo. Você quer uma vida de triunfo? Você quer uma vida de vitória sobre vitória? Você quer uma vida de bênção sobre bênção? Êxito sobre êxito? Para de se preocupar com as coisas daqui. Siga Jesus, deixa de ser multidão, coloca Ele como aquele que você é um discípulo dEle, coloca Ele com a primazia na sua vida. Eu e você vamos viver uma vida de triunfo. Felipe,
Como que eu mostro? E nós vamos encerrar com isso aqui, porque nós vamos ter a ceia. Como que eu sei então na prática? Se eu sou um discípulo de Jesus. Abre João 15, acho que é 16, eu não coloquei aqui a referência. Porque assim, irmãos, muitos dizem o seguinte: Deus conhece o meu coração. Fala assim comigo: Deus conhece o meu coração. Não, mas coloca a mão no seu coração e fala bem alto. Fala assim: Deus conhece o meu coração. Eu preferiria que ele não conhecesse Gislaine. Mas ele conhece mesmo o meu coração. Mas olha o que Jesus falou: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro, e vos direcionei, designei, dei um propósito, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto perdides ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Deixa eu te contar uma coisa. Multidão, olha bem para mim que eu vou te dizer. Multidão tem suprimento. Discípulos têm a vontade de Deus em qualquer oração. Acho que você não entendeu. Não tem problema ser multidão. Sabe por que o nome é multidão? Porque a maioria vai para lá. Mas o meu desafio para você é deixar de ser multidão. Multidão tem suprimento. A Bíblia diz que nem as aves vão deixar de comer, nem você. Você vai ter suprimento na sua vida. Mas aquele que é discípulo tem abundância. Tem para ele e tem para outro. Tem revelação para ele e tem para outro. Tem bênção na vida dele que é transbordante para dar para outro. E eu não estou falando de dinheiro apenas não, filho. Estou falando de qualquer coisa, porque a Bíblia diz: tudo que nós perdimos ao Pai, porque Ele nos escolheu, e nós somos discípulos, e nós estamos dando fruto, Ele vai nos conceder. Então, muitos falam: Jesus conhece o meu coração. Mas na verdade, a pergunta tem que ser oposta. Você conhece o coração de Jesus? Porque essa é o grande conflito dos crentes. Às vezes a gente fica se mordendo, discutindo por isso. Irmão, faz tal coisa, eu não vou fazer, mas Jesus conhece o meu coração. Irmão, não divorcia não, vamos orar, vamos jejuar pelo seu casamento. Eu vou divorciar, mas Jesus conhece o meu coração. Filho, guarde em santidade o seu relacionamento, para que isso vá até o casamento. Não vou guardar não em santidade, mas Jesus conhece o meu coração. A pergunta não é essa. A pergunta é outra: é se você conhece o coração do Senhor. Sabe o que está no coração do Senhor? Nós vamos terminar com isso. João 21:15. Olha o que a Bíblia diz. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus pediu uma prova. Sabe, Rogério, vai chegar algum rapaz algum dia lá na minha casa e vai falar para minha esposa, para minha filha: eu amo a Alice. E eu vou falar: tudo bem, pega ela, pode levar embora? Você acha que é assim que eu vou fazer? Sabe o que eu vou pedir para ele? Muitas provas, não vai ser uma só não. O povo aí acha que o nome lá, Legendários, é difícil. Legendário vai ser o que casar com a minha filha. Aí dele, se não tiver multiplicado algumas células. Mas tudo bem, volta aqui. Jesus não aceitou apenas o Pedro falar que amava. Jesus não aceitou Pedro falar: Edgar, o Senhor conhece o meu coração. Sabe o que ele respondeu? Tá bom, já que você me ama, apacenta os meus cordeiros. Mas aí continuou a conversa. Jesus perguntou a segunda vez para Pedro:
Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor. Você conhece o meu coração. Você sabe que eu te amo, Senhor. E ele falou, muito bem. Concordo com você. Qual é a prova que eu quero, Pedro? Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou Jesus. Terceira vez é que é o ciclo completo. A perfeição. Simão, filho de João, filho do amor, está dizendo aqui. Tu me amas? Aí Pedro ficou chateado com Jesus. Se ficaram chateados com Jesus, imagina com você, Noêmia. Líder de célula, deixa eu te falar, não tem problema o povo ficar chateado com você não. Fala o que tem que falar da parte de Deus, não da sua carne. Mas fala. Aí olha o que aconteceu. Pela terceira vez, tu me amas? Ele respondeu, Senhor, agora já nem eu sei. Tu sabes todas as coisas, mas tu sabes que eu te amo. Jesus mudou o padrão? Não. Ele falou, tá bom, muito bom. Sabe qual vai ser a prova que você me ama? Apacenta. Aqui, ó. As minhas ovelhas. Então, meus irmãos, os discípulos estão preocupados com o que Jesus está. Eles sentem o que Jesus sente. E eles colocam a vida dele onde Jesus coloca. Sabe onde os discípulos colocam a vida dele? Em pessoas. Se você está abrindo a tua casa só para apacentar as ovelhas do Senhor, Jesus vai valorizar isso. Se você está desgastando a sua vida, como diz aquela música, né? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Mas você está gastando a sua vida por Ele, mas por causa das pessoas, você é um discípulo de Jesus. Se você oferta nessa casa, só porque você entende que essa casa é bênção de Deus na vida de outras pessoas, Jesus está vendo que você faz isso porque você ama pessoas. Se você vai no encontro, se você leva pessoas na célula, sabe, daqui um mês, nós vamos ter o batismo aqui nesse prédio da igreja. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Os verdadeiros discípulos, até multidão, deixa eu contar algo para você. Você nunca vai ter um prazer maior do que pregar o evangelho, alguém se converter e você ver essa pessoa se batizando. Eu já tive esse privilégio. Estou tendo esse privilégio. Escute o que eu vou te dizer. Nunca você vai ter um prazer maior do que esse. Só que tem gente anos que não se importa. Ele é um bom frequentador de culto. É uma boa multidão. Mas não se importou ainda em apacentar as ovelhas.